Começa agora mais uma sessão da Câmara Municipal de Araçatuba. Olá, boa tarde. Agora são 17 horas e 11 minutos. A Secretaria Municipal de Saúde, órgão gestor do SUS, Sistema Único de Saúde, realiza dentro de instantes audiência pública. O objetivo é divulgar as ações de saúde pública e fazer a prestação de contas dos recursos destinados à área no segundo trimestre de 2010. A audiência é aberta ao público e, assim como as autoridades presentes, as pessoas que estão participando poderão fazer perguntas sobre o assunto exposto. A realização desta audiência é uma exigência do artigo 12 da Lei Federal número 8.689, de 93, que dispõe sobre a obrigatoriedade do gestor do Sistema Único de Saúde prestar contas trimestralmente ao Conselho de Saúde e à Câmara Municipal. Durante a audiência, o secretário de Saúde, Osmar Aparecido Kuog, vai divulgar o relatório contendo, entre outros, dados sobre o montante e fonte de recursos aplicados, as auditorias concluídas ou iniciadas no período, bem como a oferta e produção de serviços da rede assistencial própria, contratada ou conveniada. Os trabalhos desta audiência serão transmitidos pela TV Câmara, canal 96 do Sistema NET de televisão por cabo e também pela Web TV, a televisão da internet, disponível no site oficial da Câmara Municipal de Araçatuba, no endereço eletrônico www.câmaraaracatuba.com.br. A condução dos trabalhos desta audiência é da vereadora Edna Flor, presidente desta casa. Boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde a todas, boa tarde aos senhores servidores e servidoras da Secretaria Municipal de Saúde aqui presentes, boa tarde aos colegas vereadores e vereadora presente também, e boa tarde aos representantes da comunidade, órgãos e instituições. Nessa oportunidade, queremos cumprimentar todos, pedindo licença para fazê-lo, em nome da doutora Elisa Malacrida, presente aqui representando o Centro de Ressocialização de Araçatuba. Já está presente aqui na mesa dos trabalhos o doutor Osmar Kuog, nosso digníssimo secretário municipal de saúde. E neste instante, convidamos também para tomar assento à mesa dos trabalhos desta audiência pública Dr. Augusto Pereira de Castilho, assessor de Planejamento e Elaboração de Projetos de Saúde, Renata Macedo Bertoso, ouvidora do Sistema Local de Saúde, Dr. José Maria Ortiz, diretor do Departamento de Assistência Básica, doutora Regina Holland Uzan, diretora do Departamento de Assistência Especializada, Dr. Creso Machado Pinto, diretor do Departamento de Assistência Hospitalar, Dr. Murilo Bertocco Meireles, diretor do Departamento de Vigilância Epidemiológica e Sanitária, e também César Augusto Bartegan, diretor do Departamento de Administração e Controle Financeiro, e ainda Dr. Daniel Martins Ferreira Júnior, colaborador médico na AVAP e autoridade no assunto de DST-AIDS, e também PSF, e o Wilson Giuliotti, assistente administrativo de Serviço de Avaliação e Controle. Isso, tem mais alguém? Estão presentes também
a vereadora Tiesa, vereadora Durvalina Garcia, vereador Joaquim Pereira de Castilho, vereador Olair Bosco, vereador Cido Saraiva, e aos colegas aproveitamos também para estender os nossos cumprimentos. Essa audiência pública foi solicitada por ofício do senhor prefeito municipal, Aparecido Sério da Silva, de acordo com o artigo 12 da Lei Federal 8689 de 93, que dispõe o seguinte: o gestor do Sistema Único de Saúde, em cada esfera de governo, apresentará trimestralmente ao Conselho de Saúde correspondente e em audiência pública nas câmaras de vereadores e nas assembleias legislativas respectivas, para análise e ampla divulgação, relatório detalhado contendo, dentre outros, dados sobre o montante e a fonte de recursos aplicados, as auditorias concluídas ou iniciadas no período, bem como sobre a oferta e produção de serviços na rede assistencial própria, contratada ou conveniada. Hoje, o Dr. Osmar Aparecido Kuog, secretário de Saúde do município, fará uma exposição sobre o seu relatório de gestão envolvendo as contas e recursos da saúde, oferta e produção de serviços e quanto às auditorias iniciadas ou concluídas referentes ao segundo trimestre de 2010. Informamos a todos que, nos termos da Resolução 1722 de 2009, que dispõe sobre a realização das audiências públicas no Poder Legislativo, a ordem a ser seguida na apresentação do relatório previsto na Lei Federal 8689 de 93 será a seguinte: inicialmente, o senhor secretário fará a sua exposição em até 30 minutos. Concluída a exposição, o senhor secretário municipal de saúde, os membros do Poder Legislativo e Judiciário, bem como o Ministério Público e os demais participantes desta audiência pública, poderão, então, fazer as suas perguntas relacionadas ao assunto. Para isso, cada pessoa interessada terá o tempo de 2 minutos para formular suas perguntas, através do microfone próprio. E o senhor secretário terá o tempo de até 3 minutos para suas respostas. Mais uma vez, lembramos que será sempre intercalada entre uma pergunta do vereador ou da vereadora e uma pergunta do público, para que nós possamos, então, também dar vez ao público aqui presente. Lembramos que os convites e toda a divulgação desta audiência foi de responsabilidade da Secretaria de Saúde e Higiene Pública. Neste instante, passo a palavra ao senhor secretário municipal de saúde, Dr. Osmar Kuog. Boa tarde a todos. É com imenso prazer que novamente nós estamos aqui para apresentar o relatório trimestral, e nesse momento eu gostaria de cumprimentar o presidente dessa casa, vereadora Edna Flor, vereador Joaquim, vereadora Durvalina, vereador Olair, vereador Cido e vereadora Tiesa. E dizer que é muito importante esse momento, porque estamos diante de uma possibilidade, mesmo que seja durante 3 meses, num período de 3 meses, mas é muito importante para que possamos apresentar aquilo que a Secretaria de Saúde pode oferecer e tem oferecido e tem estabelecido a sua gestão e, ao mesmo tempo, tirar muitas dúvidas que acontecem no dia a dia. E por que não dizer, de mostrar também as nossas dificuldades, as nossas limitações, né? Nós não podemos deixar de colocar essa situação também. E, nesse momento, eu gostaria de agradecer a presença de todos os funcionários da Secretaria Municipal de Saúde, todos os diretores, enfim, todos os membros que realmente sempre têm nos apoiado e fazendo com que todas as ações da Secretaria de Saúde tenham efetividade. Então, atendendo aos preceitos do artigo 12
da Lei Federal 8.689, de 27 de julho de 1993, e conforme previamente agendado e divulgado na imprensa local, cumpre-nos estar presentes nessa egrégia Câmara dos Vereadores, em audiência pública, para tecer explicações sobre as ações e política de saúde desenvolvida no nosso município referente ao segundo trimestre deste ano, da evolução do plano de metas e relatarmos também sobre a gestão e o controle financeiro no que respeita aos recursos destinados à saúde e que compõem o Fundo Municipal de Saúde. Inicialmente, gostaríamos de esclarecer que o Sistema Único de Saúde é financiado nos termos do artigo 195 da Constituição Federal do Brasil, com recursos de orçamentos de Seguridade Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, além de outras fontes. Artigo 198. É de responsabilidade das 3 esferas do governo e cada uma deve assegurar o aporte de recursos ao respectivo Fundo de Saúde. O recurso repassado ao Fundo Municipal de Saúde por programas no segundo trimestre de 2010 importam num total bruto de R$ 5.867.552,71, com desconto de R$ 44.611,56, restando um total de R$ 5.822.941,15. Este valor de R$ 5 milhões está distribuído da seguinte forma. Para o Centro de Especialidades Odontológicas, o CEL, 26 milhões. Eu vou falar só do trimestre, não vou dizer o acumulado. Se tiver alguma dúvida, a gente volta a comentar. Financiamento ao Centro de Referência ao Saúde do Trabalhador, 90 milhões. 90 mil, desculpa. 26.400. Financiamento do Centro de Referência de Saúde do Trabalhador, 90 mil. Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, 214.500. FAEC, mamografia para rastreamento, seria R$ 60.885. O limite financeiro, média e alta complexidade, R$ 2.846.939,76. Piso da atenção básica, R$ 815.143,50. Programa de agentes comunitários da saúde, R$ 397.110. O programa de assistência farmacêutica, R$ 146.522. Programa de farmácia popular, 30 mil. Programa de saúde bucal, 102 mil. Programa de saúde da família, R$ 675.200. Incentivo no âmbito nacional de HIV/AIDS e outras DST, que seria R$ 112.545. Teto financeiro da Vigilância em Saúde, R$ 253.264,93. Ações estruturantes da Vigilância Sanitária, R$ 27.558,35. Teto financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças, R$ 9.308,97. Piso estratégico, gerenciamento de risco, R$ 8.184,71. O piso estratégico de gerenciamento de risco ou produto e serviço, R$ 7.378,54. No trimestre, esses valores totalizaram R$ 5 milhões, portanto, R$ 822.941,15. O total acumulado nesse ano, então, seria R$ 11.428.157,22. Com relação ao resumo das transferências, no período, seria 11 mil no trimestre, R$ 11.517.388,34, com desconto
nesse mesmo período, R$ 89.223,12. Um líquido de R$ 11.428.157,22. Os recursos oriundos das receitas próprias do município, que integram o Fundo Municipal de Saúde no segundo trimestre de 2010, em um total de R$ 11.118.872,55. O total das receitas próprias de impostos e transferências apropriadas na saúde acumulada no semestre foi de R$ 104.087.611,44. E o valor líquido, no mesmo período, foi de R$ 23.179.627,39, o que correspondeu a 22, o que corresponde a um investimento de 22,27% na saúde. Despesas produzidas e pagas no segundo trimestre de 2010 pelos prestadores contratados, que detêm a concessão de serviços públicos em saúde. O valor foi de R$ 6.752.045,20. Secretaria de Higiene Pública, o relatório financeiro, nós temos aqui os prestadores contratados, né? Os prestadores contratados, nós temos os pagamentos efetuados, que no trimestre, para a PAI, Associação de Pais e Amigos Excepcionais, estabeleceu um valor de R$ 23.570,75. R$ 75,75. A FOA, Faculdade de Odontologia, R$ 21.112,55. O Centro de Oncologia, R$ 2.594,09. Laboratório de Patologia, R$ 72.386,76. Laboratório de Análise Clínicas Carlos Chagas, R$ 175.223. Laboratório São Lucas, R$ 41.354,27. Centro de Urologia, R$ 80.496. Isso tudo no trimestre. Laboratório Trianon, R$ 89.974,95. A Tomossom, no trimestre, R$ 146.833,11. O Centro de Assistência Odontológicas Excepcionais, R$ 12.560,90. O Diagnóstico em Medicina Nuclear, R$ 238.837,05. Hospital Ritinha Prates, Internação Hospitalar, R$ 382.282,54. Hospital Ritinha Prates, que seria contratualização, R$ 48.048,60. Hospital Benedita Fernandes, R$ 700.100,55. E o CAPS AD, que nesse trimestre, R$ 195.800,04. Instituto da Visão, R$ 21.604,94. Prestação médica de Buritama, que é o trailer oftalmológico, é R$ 34.923,30. Hospital da Mulher, R$ 159.633,45. Serviço de anestesistas do hospital, R$ 90.000 no trimestre. Transferência federal ao programa, R$ 397.110. Programa da Farmácia Popular, pessoal, R$ 30.000. Programa de Saúde Bucal, R$ 102.000. PSF, transferência federal, R$ 675.200. Bom, o total das despesas com prestadores no trimestre, R$ 3.741.646,85. Manutenção geral da Secretaria foi de R$ 3.010.398,35. Ou seja, total no período das despesas, total geral, R$ 6.675.045,20.
Programa Pró Santa Casa 2 teve início em dezembro de 2008. Até a data do dia 31/7, atendeu 614 pacientes em procedimentos de cirurgias de média complexidade, com um valor total executado de R$ 1.035.772,12, com recursos próprios do município, que a planilha é anexo. Produção de serviços das unidades de saúde do município, administração direta, no segundo trimestre de 2010. Para o convênio 42/2009, celebrado com a VAP, foi pago de 25/5, ou seja, de maio a 29 de julho, R$ 18.968.645,64, sendo que R$ 4.149.321,64 provenientes de recursos federais, ou seja, de transferência, e R$ 14.819.324 com recursos próprios do município, conforme informações prestadas pela Secretaria da Fazenda. A Secretaria Municipal recebeu, no segundo trimestre de 2010, 15 novos mandados de segurança e ações ordinárias, impetrados por usuários do sistema de saúde com assistência judiciária da Procuradoria do Estado. Os gastos na aquisição de medicamentos e insumos hospitalares não fazem parte do protocolo da conduta do Ministério da Saúde e não são padronizados. Atendendo liminares proferidas em mandados de segurança, importaram no segundo trimestre do ano de 2010 R$ 312.205,86. São despesas extra-orçamentárias do Fundo Municipal de Saúde, para os quais o município não recebe recurso. O Hospital da Mulher registrou, no segundo trimestre de 2010, 378 internações clínicas, 238 partos, sendo que desses 238 partos, 124 foram cesarianas, 114 partos normais, 2.296 atendimentos ambulatoriais e foram realizadas 1.535 mamografias no trimestre. Nas atividades da vigilância sanitária e epidemiológica, foram registrados no segundo trimestre de 2010 2.553 casos de dengue confirmados. Registro de um caso de leishmaniose, 1.021 cães capturados, 706 submetidos à eutanásia, 111 gatos capturados, 13 foram submetidos à eutanásia, 339 vacinações antirrábicas entre gato e cães, 239 inspeções realizadas, 75.698 visitas domiciliares. Da seguinte forma: visita casa a casa, pronto estratégicos, arrastão, bloqueio de criadouros, nebulização, atendimentos e notificação de diagnóstico ambientais, imóveis especiais e manejo ambiental. Foram atendidas 80.071 receitas, sendo dispensados 5.732.800 medicamentos no município só no segundo trimestre. A unidade de atendimento odontológico instalada no ambulatório, DST, realizou 1.074 procedimentos no segundo trimestre. O Centro de Especialidades Odontológicas registrou nesse mesmo período 4.870 procedimentos. O Departamento Odontológico da Secretaria de Saúde realizou no segundo trimestre do ano de 2010 56.081 atendimentos. Ou seja, procedimentos odontológicos realizados nas unidades de atendimento, procedimentos realizados no serviço dentário escolar e procedimentos odontológicos no Programa de Saúde da Família. O Centro de Referência do Trabalhador realizou no trimestre 1.987 atendimentos.
Nessa explanação nossa, poderia-se dizer nesse caderno aqui, existem todas as planilhas onde nós expomos todos as nossas atividades. Nesse momento, eu tenho mais 3 minutos. 3 minutos. Nesse momento, eu gostaria, depois dessa explanação, nós montamos alguns detalhes em diapositivos para 2 assuntos muito polêmicos e que nós temos constantemente solicitado explicações de uma forma geral. E um desses assuntos é com relação às cirurgias, né? Cirurgias de uma forma geral. Então, o que é que nós percebemos? Que muitos munícipes não entendem muito bem como funcionam os procedimentos cirúrgicos ou as necessidades cirúrgicas de uma forma geral. Então, esse foi o objetivo. Obviamente, eu posso ter algumas falhas aqui nas explicações, mas eu não me canso de enfatizar que eu tenho muita gente competente dentro da Secretaria de Saúde, graças a Deus, e o pessoal está aqui para me ajudar, se for necessário. Então, eu gostaria de, se for possível, reduzir um pouquinho a luz aqui. É possível? Possível, sim. Eu não sei se atrapalha a filmagem, mas... Vamos colocar da seguinte forma, né? Eu posso... Um pouquinho para cá. Desculpa aí, Daniel. Ficar de costas para você. Seu... Como eu disse, as cirurgias de uma forma geral. Como é que funcionam as cirurgias, os procedimentos cirúrgicos e as solicitações de cirurgias no município? Nós temos as cirurgias eletivas de uma forma geral. Essas cirurgias eletivas, de uma forma geral, compreende a média complexidade, né? As cirurgias realizadas no programa Pró Santa Casa, dentro do mutirão e cirurgias eletivas pediátricas, cirurgias oftalmológicas e cirurgias ginecológicas. Então, essas são as possibilidades de cirurgias no município. Bom, com relação às cirurgias eletivas de média e alta complexidade, o que é que acontece? Essas cirurgias foram pactuadas pelo Programa de Pactuação Integrada estabelecida pela PPI em 2008. Isso já está estabelecido pelo Estado. Não foi o município que estabeleceu isso. Obviamente que o município participou dessa reunião e pactuou. Esta verba, a verba dessas cirurgias eletivas, ela vem do município e transferência da União para o Estado. O que significa isso? Significa que depois que o município passou, a Santa Casa passou para a gestão estadual, a verba municipal correspondente a estas cirurgias, que é do município, vai para o Estado. Não deixa de ser do município essa verba, isso que é bom enfatizar. É do município e vai para o Estado. E o Estado que está fazendo essa gestão. Bom, ainda dentro dessas cirurgias eletivas, existem as cirurgias de média complexidade e de alta complexidade. Como foram pactuadas essas cirurgias? Nós não temos como modificar isso. Essas cirurgias de média complexidade, o que são cirurgias de média complexidade? São cirurgias de amígdalas, adenoides,
vesículas, hérnias, etc. E cirurgias de alta complexidade são cirurgias relacionadas com os problemas ortopédicos, que necessitam de prótese, cirurgias cardiovasculares, ortopédicas, neurológicas, etc. Dentro da média complexidade, você empresta para mim, Daniel? Acho que o seu vai me ajudar aqui. Dentro da média complexidade, não está funcionando, tá? Nós temos pactuado 512 procedimentos ano. É esse o número que existe. Não tem como sair daí. Em 2010, já foram realizadas 260 procedimentos de média complexidade. E dentro da alta complexidade, foi pactuado 43 cirurgias ano. E que já foram realizadas 17. Bom, aí a pergunta, e por que não foram realizadas mais? Por que existe a situação de uma fila enorme e essas cirurgias não foram realizadas? Porque nós dependemos da estrutura da Santa Casa, nós dependemos da estrutura dos recursos humanos da Santa Casa. Esta é a situação. Bom, continuamos então. Outra situação das cirurgias eletivas. A cirurgia eletiva está relacionada com a situação também do programa, do convênio com o Pró Santa Casa. O que significa esse convênio? É um convênio entre o município e o Estado. O Wilson e os diretores, se eu estiver falando, esquecer de algum detalhe, por favor, fique à vontade para me corrigir. Convênio município e Estado. O que foi pactuado? 163 mil. O convênio anterior está estabelecido em número de procedimentos. Essa cirurgia com o programa Pró Santa Casa está estabelecido em termos de valores. É diferente. É outro tipo de convênio. Qual é o valor? 163 mil meses, sendo que 30% corresponde ao município, 48.900. E 70% ao Estado, 114.100. Neste convênio está envolvido os dois tipos, média e alta complexidade. Todas aquelas que nós falamos, e aí estão os exemplos. Este ano foram realizadas 614 cirurgias, no período de 2009 a 2010, foram realizadas 614 cirurgias no período. E nós temos um saldo de R$ 284.527 mil. R$ 284.527. E já foram solicitados à Santa Casa. Nós estamos aguardando o quê? A disponibilidade, o recurso técnico e recurso financeiro, e recurso humano para realizar essas cirurgias. Cirurgias eletivas, que também corresponde ao mutirão. Como que funciona a cirurgia mutirão? É financiada pelo Estado e esse tipo de cirurgia é passado para a Secretaria Municipal mensalmente, por um programa dentro do Departamento Regional de Saúde do Estado. Tá? Então, envolve média e alta complexidade, e este ano foram realizadas aproximadamente 100 cirurgias. Então, aí nós não temos como atuar. O município recebe a informação do Estado. Olha, esse mês vai ter um mutirão de determinada situação, em determinado número. Aí nós avisamos os pacientes. Cirurgias eletivas pediátricas. Pactuada também em 2008 para 387 cirurgias ano, média e alta complexidade. Esse tipo de cirurgia pediátrica, somente o cirurgião pediátrico pode indicar. Não adianta o clínico pedir uma cirurgia para uma criança menor do que 12 anos. Tem que passar pelo cirurgião. Nós temos normas para serem seguidas.
De janeiro a agosto de 2010, foram autorizadas 83 cirurgias. Foram autorizadas 83 cirurgias e até agora 52 cirurgias foram realizadas. Cirurgias eletivas, também oftalmológica. Está dentro da PPI também, existe uma determinação. Esta pactuação é financeira, no valor de R$ 125.444,24 ano. Média e alta complexidade para oftalmológica. Até setembro, está programado até setembro, 3.330 procedimentos. E o valor gasto até agora foi de R$ 116.001,32. E a última, que seria a ginecológica, é realizada a média complexidade no Hospital da Mulher. São cirurgias de pequeno porte, cirurgias de esterectomia, miomas, partos. Agora, aquela de alta complexidade, nós dependemos também de disponibilidade da Santa Casa, de salas, de recursos humanos. Bom, para que vocês tenham uma ideia, as cirurgias de média e alta complexidade, nós estamos com a demanda reprimida nesse nível aqui, ó. Oftalmológica de 591, nós temos uma lista lá. Otorrinolaringologia, que compreende uma lista da Secretaria do Centro de Saúde, de 235 pessoas aguardando. Cirurgia geral, 161, proctologia, 3, oncologia, 14, plástico, 6, ortopedia, 156 e neurologia, 3. Então, existem algumas situações que parece que nós deixamos de atender. E parece que depende única e exclusivamente da Secretaria Municipal de Saúde. E muitas vezes nós somos solicitados, chega um paciente lá pedindo, olha, me coloca que eu preciso fazer a cirurgia. Isso acontece com frequência, não posso negar isso. Agora, fica muito difícil para quem atende esse paciente estabelecer o que é mais prioridade. Aquele que está na fila ou aquele que está chegando. Então, eu digo essa situação porque nós temos funcionários que, às vezes, pode até sofrer agressões lá dentro. Por quê? Porque acha que nós estamos tendo uma má vontade em oferecimento. Só que nós estamos, às vezes, nós temos algumas dificuldades para superar alguns detalhes que não é da nossa ossada, poderia-se dizer. Outro detalhe que normalmente é questionado são os medicamentos, e aqui nós precisamos esclarecer que os medicamentos têm duas responsabilidades, o município e o Estado. Bom, medicamentos da atenção básica refere-se ao município. E nós elaboramos, assim que entramos na Secretaria de Saúde, que isto nunca teve, uma relação municipal de medicamentos essenciais, que é denominado de REMUME, que corresponde a 430 medicamentos, que são os mais utilizados da atenção básica. Desses 430 medicamentos, 263 são adquiridos pelo município. E até agora, em 2010, foram gastos R$ 1.397.647,32 para atender os munícipes. Posso caminhar mais 2, Isa? 167 medicamentos, do restante dos 167 medicamentos, 77 faz parte do Estado, é responsabilidade do Estado nessa lista. E que este ano o Estado deixou de passar muitos medicamentos, mas mesmo assim o município comprou e gastou até agora, que era incumbência do Estado, R$ 114.324. E 90 medicamentos se refere ao Ministério da Saúde. A lista do Estado, nós temos 123, aqui também escuro, 128 itens, que seria do alto custo, e que
funciona no centro de saúde, que é responsabilidade do Estado também. Esta lista de medicamentos está de posse dos profissionais, tá? Dos profissionais. E eles sabem dessa lista, o que é parte da atenção básica e o que é parte do Estado. Os medicamentos de ações judiciais, medicamentos de dietas, medicamentos e dietas. Nós temos hoje ações judiciais no município que nós estamos cumprindo 738 ações. E ações por meio de fraudas, 150 pacientes nós estamos atendendo mensalmente. O valor gasto no município com essas ações até junho, R$ 458.019,17. Reduziu muito as ações. Agora eu gostaria de enfatizar um detalhe. As ações ainda estão entrando na Secretaria Municipal de Saúde. Só que elas reduziram muito devido à ação do jurídico da Prefeitura, da nossa ouvidoria, que trabalha nesse sentido. E quando se fala dessa forma, parece que nós estamos contra a população que não está querendo oferecer o medicamento. Não é nessa linha de raciocínio. Por que o jurídico, por que a ouvidoria atua nessas situações? Porque existem muitas injustiças. Pessoas que podem e, mesmo assim, entram com ações judiciais. Então, estão sendo analisadas pelo jurídico, pela assistente social, por uma equipe da Secretaria de Saúde, para ver o que é viável ou não, para atender aquele que realmente necessita. Então, estas foram, desculpe, vereadora, passar um pouquinho do tempo, mas eu acho que esses são os pontos principais que a gente tem encontrado dentro da Secretaria de Saúde e de alguns questionamentos que poderiam surgir. Muito obrigado a todos. Nesse instante, nós passamos, então, ao segundo momento da audiência pública, para que haja, então, as perguntas. Inicialmente, dos colegas vereadores ou vereadoras e, sucessivamente, alguém do público, a gente vai alternando. E aí, o próprio doutor Osmar ou alguém da sua assessoria, a quem ele delegue, de acordo com a área de atuação, pode responder ou complementar a resposta. Algum vereador para fazer pergunta? Vereador Joaquim Pereira de Castilho. Vereador, nós temos também o microfone sem fio, caso precise para facilitar, mas dá para ajeitar. Tá. Boa noite, doutor Osmar. Boa noite. Em nome do senhor, eu cumprimento todos os funcionários da Secretaria Municipal e os servidores do município e o pessoal que está presente, que está nos ouvindo. Me assustou um pouco o número da repressão, do reprimido de oftalmologia. 591 na fila de espera. Aqui em Araçatuba é atendido e Buritama. Tem uma explicação desses 591 casos de repressão? Que a demanda? Isso. O que acontece é realmente essa situação que nós temos com Buritama, poucos locais, poderia-se dizer, que teria disponibilidade para esse tipo de atuação. Então, nós temos essa pactuação dentro da PPI e que nós encaminhamos os pacientes de acordo com a disponibilidade do local, principalmente de Buritama. Na última reunião que nós tivemos com a DRS, com o Departamento do Estado, foi colocado que nós tínhamos, a nossa cota havia esgotado, dentro daqueles valores. E nós solicitamos já outra reunião, porque nós achamos que existem algumas dúvidas, ou nós temos algumas dúvidas, dos valores pactuados na época. Ou seja, alguns municípios com um valor muito elevado
comparativamente com o município de Araçatuba, que tem uma população maior. Então, nós já estamos solicitando essa reunião para rever esses valores e, a partir dessa situação, poder eliminar essa demanda. Não sei se você gostaria de complementar isso. Está com o microfone lá. O que eu gostaria de complementar é assim, na Santa Casa de Araçatuba, para catarata, por exemplo, oftalmologia, nós temos uma cota de 50 cirurgias mês, mas para os 40 municípios. 50 cirurgias para os 40 municípios. Então, não dá para fazer nada, praticamente nada. E a cota lá de Buritama, que a gente tem um teto financeiro de 125 mil, não desmerecendo, mas Birigui, com 100 mil habitantes, tem uma cota de 250 mil reais. E a gente está tentando lá na DRS rever toda essa pactuação, porque não é justo Araçatuba, com o dobro de população, metade do valor que Birigui tem. E então a gente está vendo algumas distorções e a gente está pedindo para a DRS fazer essa correção. E nós estamos pleiteando também mutirões na área de oftalmologia e na área de otorrino, que são as duas maiores demandas que a gente tem aí. Alguém do público aqui presente gostaria de fazer uma pergunta? Vereadora, então, a vereadora Tiesa, depois, se alguém do público quiser, já fica à disposição, tá? Bom, boa tarde a todos. Eu queria inicialmente cumprimentar o doutor Osmar por essa exposição. Gostei bastante. A gente acha que a audiência pública é isso aí, é explicar as ações. Fica difícil falar de números, né? Eles estão aqui muito bem explicados. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: eu sou esposa de dentista, sou mãe de médico, sogra de médico, nora de médico, muitos amigos médicos, e eu sei a dificuldade que esses profissionais enfrentam no trabalho, no dia a dia. Por outro lado, eu também, como eles e como todos que estamos aqui, todos por aí, somos pacientes. Eu acho que é um privilégio muito grande a gente gozar da oportunidade de ter um plano de saúde, o que nos dá conforto, agilidade e capacidade de escolha, o que não tem na rede pública. Eu já usei a rede pública de saúde porque saúde é direito universal. Todo mundo tem direito à saúde. A questão do medicamento ainda existe questionamentos a respeito disso. Mas é direito das pessoas ter acesso à saúde indistintamente. Há pouco tempo, eu tive um grande problema com 3 casos, um deles, inclusive, os médicos da assessoria da Secretaria acompanharam, e a gente teve muito problema com a questão de encaminhamento para especialidade. E eu fiquei inconformada mesmo com essa situação. E fui atrás dos 3 casos. E eu descobri, porque eu acho o AME um programa extraordinário, um recurso fantástico, uma estrutura, só para concluir, e eu não me conformava com isso. Como nós não temos atendimento? E eu fui atrás. E, se Vossa Excelência me permitir, eu queria dizer que no dia 25 eu peguei, que me perdoem os funcionários que eu passei por cima, para pegar essas informações. No dia 25, eu tenho aqui a relação de quantas vagas sobrava no AME em várias das especialidades. E aí eu descobri que o município não está encaminhando. Que todas as especialidades, as consultas para o AME, elas são da região. As UBSs não estão encaminhando para o AME. E eu fiquei muito brava, porque eu só não paguei uma consulta para um paciente, porque o médico não quis cobrar. E eu não faço isso. Então, eu queria que o doutor Osmar me explicasse, porque lá em Andradina nós já tivemos problema com isso. E o jornal está aqui, o Liberal divulgou.
Eu queria saber o que está acontecendo em Araçatuba, porque eu confio nos funcionários da saúde. Então, eu não acho que seria incompetência de funcionário. Eu tenho medo de boicote, isso eu tenho. Agora, eu queria saber o porquê que sobra vaga. Olha, só para ter um exemplo, quer ver, no dia 25, eu acho que nós estamos falando de oftalmo, tinha 12 vagas, 7 consultas agendadas com o médico, 16 vagas com outro médico, 11 consultas agendadas. Em cardiologia, tinha 22 vagas, 13 consultas agendadas. Então, o que está acontecendo que o município não está encaminhando? Vereadora Tiesa, eu gostei muito do seu questionamento. Eu acho que é importante, e essa preocupação sua foi a nossa, e foi tão revoltante quanto o que a senhora está demonstrando. E nós pedimos o levantamento e passamos em todas as unidades para saber o que estava acontecendo. Na verdade, nós tivemos algumas dificuldades, primeiro com o sistema. Tá? O próprio Estado estabeleceu e reconheceu que existiam algumas deficiências no sistema de informática para agendar. Associado a esta situação, alguns funcionários não tinham ainda dominado o sistema. Imediatamente foram tomadas as atitudes e o doutor Daniel e o doutor Zé Maria estão com planilhas de ontem, né? De ontem, e realmente superado. Eu gostaria que o doutor Daniel completasse essa resposta e enfatizasse, se possível, Daniel, esse detalhe da oftalmologia, como é que nós estamos hoje com o número. Faça favor. Bom, boa noite a todos. Nós temos reuniões semanais, eu, doutor Zé Maria, a Beth, no AME, para a gente ir, até nós estamos muito bem com eles lá e eles conosco, para a gente tentar melhorar cada vez mais esse sistema. O grande problema que aconteceu com o AME, o sistema que chama Conexa, só para iniciar, o AME hoje ele trabalha só com 10% da capacidade. No mês de agosto, foram liberadas 3.182 consultas totais. Isso significa dizer que 45% é para a primeira consulta, 45% dessas consultas é para o retorno entre eles lá, e 388 consultas é de interconsulta entre o AME. O que eles viram lá, e já modificaram para o mês seguinte, na verdade, só pode modificar para outubro, é que dessas 2.132 consultas, que é a 1.744 mais 388, 1.995 foram efetivamente marcadas. Então, não é essa falha que a gente aparece nos relatórios, é das consultas de retorno do próprio AME. Tanto é que, para outubro, eles modificaram o sistema. Ao invés de ser 45, 45 e 10, 45 primeira consulta, 45 de retorno do AME e 10 de interconsulta, vai ser 60 na primeira consulta, 10 de interconsulta e 30 de retorno, diminuindo o retorno deles e oferecendo um maior número de consultas para a rede, para os municípios que compõem. A gente tem visto isso, vereadora e vereadores, assim, quase que diariamente. Eu não vou ler todos, mas eu vou ler, por exemplo, algumas coisas que foi falado já, em algum sistema de bolsão, o que é isso. Cardiologia foi oferecido para Araçatuba, no mês de agosto, 133 consultas. Nós marcamos 136 e depois marcamos mais 97 no bolsão. Foram 233. Nós excedemos, inclusive, o número de consultas. Cirurgia geral, 46 consultas oferecidas, nós marcamos 51. Então, nós passamos, inclusive, o bolsão, avançamos no bolsão. Dermatologia, eles ofereceram 63 consultas e nós marcamos 71. Então, nós marcamos além da nossa cota, avançando no bolsão.
Então, às vezes, alguns detalhes que foi no início do AME, hoje nós estamos com relatórios semanais para que a gente possa melhorar essa marcação de consulta nas unidades. Uma outra especialidade importante, gastro, apesar que a gente tem uma rede de gastro na pública municipal importante, de 30 consultas que nós tivemos recebidas, marcamos 25. Na verdade, a gente não tem demanda reprimida em gastroenterologia. Nefrologia. A cota é 6 consultas, nós agendamos 5. Então, dentro da cota, a gente também tem nefro na rede básica. Neurologia, que é uma entidade, que é uma especialidade importante, que nós temos uma demanda reprimida também muito alta, as vagas do AME para Araçatuba são só 20. Tá? Então, a gente imaginar neurologia. Nós agendamos só as 20, porque todos os municípios têm uma dificuldade, têm uma demanda reprimida de neuro, então não sobra vaga no bolsão. Mas as 20 nossas nós conseguimos marcar. Então, eu tenho uma outra coisa que é a ginecologia de alto risco, que, na verdade, isso era para ser da Santa Casa, a Santa Casa recebe para isso, mas o AME também está oferecendo. Para o município de Araçatuba, são 10 vagas só para a ginecologia de alto risco. Só para os senhores terem uma ideia, mensalmente em Araçatuba são incluídas no sistema 180 gestantes, mais ou menos. Se 20% delas forem gestantes de alto risco, que são as adolescentes, as acima de 35, as hipertensas, as diabéticas, 20% daria um número em torno de quase 40, e o AME só nos oferece 10 vagas mensais. Então, a gente tem um caminhar muito longo ainda. E oftalmologia, nós recebemos 47 a cota e nós marcamos 55 em agosto. Todos esses documentos são do próprio Conexa, que é o sistema informatizado do AME, tá? Disponível. A gente pode passar para os senhores. Normalmente, esse documento foi tirado dia 26/8 agora, tá? Do próprio Conexa. Então, nós estamos juntos com as nossas equipes, marcando essas consultas, inclusive marcando no bolsão. O bolsão é o seguinte: se até 7 dias da consulta, essa consulta não é agendada, ela cai nesse sistema bolsão. Aí qualquer município pode entrar e marcar. Então, por exemplo, hoje é dia 31. A consulta de setembro, do dia 7, amanhã, se não for marcada, ela entra no bolsão e assim sucessivamente. Então, 7 dias da consulta, se tiver vaga aberta, ela cai no bolsão e qualquer município pode assumir e acessar essa vaga. Mas a gente também está avançando no bolsão e as nossas equipes. A mostra disso é que os nossos relatórios do Conexa, isso aqui não é da Secretaria Municipal, é do próprio sistema, tá? Mostra que a gente está marcando essas consultas. A demanda reprimida nossa é grande em 3 áreas. Ortopedia, que o AME ainda não tem, neurologia e dermatologia, que a nossa demanda reprimida também é muito grande. Inclusive, nós temos com o AME em tratativas, e acreditamos que nós temos reunião agora, amanhã, na quinta-feira, com todos os municípios aqui, e eles devem colocar para os municípios todos, foi uma promessa de um mutirão de neurologia, dermatologia e mamografia. Então, são 3 áreas, 2 especialidades clínicas e mais um de exame, que eles devem estar disponibilizando em sistema de mutirão, para que a gente possa diminuir não só a demanda de Araçatuba, mas de todos os municípios que compõem o AME de Araçatuba. Eu agradeço as informações e eu até quero me desculpar que a gente acaba ficando meio nervosa por conta das situações, né? Mas eu ainda estou duvidando desses números, não duvidando duvidando dos números, né? A gente tem uma informação diferente disso. Então, aqui eu gostaria de pedir autorização para vocês para participar da próxima reunião da Prefeitura com o AME, porque os dados que eu tenho são muito diferentes, sabe? Muito diferentes. Existe muita disponibilidade. O município está agendando consulta para dezembro, quando tem médico, e eu fui lá, bati pesado mesmo, tem médico lá de braços cruzados, porque não tem paciente para atender. Então, eu acho que é legal isso, a disposição de acertar, programa novo, a Prefeitura também reconhece, né, que tem um ajuste para fazer, mas eu gostaria de acompanhar a reunião para que a gente pudesse ter clareza dessas informações. Pode falar, Dani, pode falar.
Vereadora, dia 2 agora tem a reunião. É só solicitar na DRS a participação e, pelo município, a senhora será bem-vinda. Alguém do público para fazer a pergunta? A gente vai propor, pelo Centro de Ressocialização, há uma indagação a ser feita. Até antes do início da audiência, a gente já conversava um pouco com o secretário, convidar a Elisa Malacrida pelo Centro de Ressocialização, apenas para que fique público, doutora Osmara, fique pública a preocupação. Elisa Malacrida. É a diretora do... Boa noite. Meu nome é Elisa, sou diretora do Centro de Ressocialização e a minha indagação é referente à portaria interministerial 3.343, né, que, no caso, o Centro de Ressocialização tem o direito, né, pelo número de profissionais que tem a equipe mínima da saúde, né, e desse Plano Nacional da Saúde do Sistema Penitenciário, teríamos um valor, né, para ser repassado para o CR, e não conseguimos ainda. E nós temos até um valor acumulado estimado em R$ 3.780. Eu gostaria de saber como ter acesso, né, a essa verba. Nós tivemos um prazer ter a senhora aqui, é um prazer responder os questionamentos na medida das nossas limitações. Nós tivemos contato com a portaria e procuramos levantar todos os recursos, e existem algumas informações conflitantes. Por exemplo, se existe, nós tivemos até comentando que em maio, se não me engano, existia um valor de 2.700 e alguma coisa. Se esse valor fosse cumulativo, agora, atualmente, seria um valor maior. E não está ocorrendo isso. O saldo, me parece que está por volta de 3.700 e alguma coisa. Ou seja, nem está dobrando, não está tendo uma informação coerente sobre esses valores. Essa é a primeira dúvida. A segunda dúvida é que nós procuramos levantar se existia algo formalizado com a Secretaria Municipal, com a Prefeitura, com a Secretaria de Fazenda, e isso também nós não encontramos. Mas a Secretaria Municipal de Saúde, independente desses fatores, eu estou só justificando o que eu conheço até o momento, né? Que a Secretaria de Saúde está aberta para que estas informações sejam encaminhadas e processadas para que este valor seja repassado dentro dessa formalidade. Tá? Queria aproveitar o tempo restante, doutora Osmar, solicitar, né, autorização para também dizer que nós até fizemos um ofício em nome do nosso gabinete, queríamos passar a Vossa Senhoria e pedir a ajuda aí do corpo administrativo, do Wilson, que é um doutor nessa questão dos convênios, porque, à medida que o senhor lia aqui o relatório, nós vimos as várias entidades conveniadas com o município e que recebem normalmente os recursos. Nós sabemos que já há outros centros de ressocialização, porque é uma situação um pouco diferente, porque no Centro de Ressocialização há uma ONG, né, com personalidade jurídica própria, e que essa ONG é responsável pelo serviço de assistência à saúde dos reeducandos que estão na unidade. Em Birigui, já é feita a liberação desse recurso através da aquisição pelo município dos medicamentos e é prestada conta, né? Então, nós não sabemos se seria o caso de ter um convênio entre o município e o órgão ou institucional do Estado ou a ONG, enfim, né? E a portaria, inclusive, fala em alguns valores que estão diferentes, como o senhor disse. Nós estamos recebendo, o Centro de Ressocialização, o município está recebendo, já estou concluindo, o valor que seria necessário para o atendimento até 100 pessoas,
quando na unidade há 210 internos e a portaria prevê um valor maior nesses casos. Então, a gente gostaria de passar às mãos de Vossa Senhoria o ofício, né, e dizer que a gente fica aí no aguardo para tomar as providências que forem necessárias, também para colaborar no que for necessário. Também trouxe nós pedimos, por gentileza, né, que seja encaminhado à mesa, tem um ofício também da própria entidade. Muito obrigada. Algum vereador ou vereadora? Vereador Joel. Boa noite, senhor secretário, Osmar Corge, público presente. Aproveitando a oportunidade de senhor aqui, eu gostaria de uma informação que eu, como voluntário da área de saúde, e tem algumas ambulâncias, rodam muito na cidade, todas chamadas direcionadas para o SAMU. Eu gostaria de saber quantas ambulâncias brancas tem aqui em Araçatuba funcionando e gostaria de saber qual o critério que vocês usam para atendimento. Ontem, quando o senhor estava aqui, era 19h20, eu atendi o telefone, um paciente, desde as 15 horas, estava na Santa Casa chamando a ambulância e, automaticamente, o SAMU fala que não é serviço do SAMU. Cadê as ambulâncias brancas? Boa noite, vereador. Gostaria de cumprimentar nesse momento, que eu não tive oportunidade no início. Realmente, o serviço que o senhor presta nos ajuda muito no dia a dia e a gente está sempre disposto a resolver essas situações. Estranha muito um paciente que está na Santa Casa pedir uma ambulância. Aí é algo que eu fico em dúvida a respeito disso. Né? Bom, era uma ambulância para transportar para a residência, obviamente. Né? E nessa situação, nós temos algumas ambulâncias que estão disponíveis para toda a demanda do município. E, normalmente, nós temos algumas dificuldades. E que, no setor de regulação, nós damos algumas prioridades. Isso, às vezes, o senhor sabe muito bem disso e, às vezes, algumas pessoas desconhecem esse sistema de regulação. O que pode ter acontecido é que, naquele momento, o paciente estava se deslocando para a residência, ou seja, o que o médico regulador estabelece. Se esse paciente já teve alta e vai ser deslocado para a sua residência, dentro daquele sistema, dentro daquela sequência de prioridade, às vezes, no modo ou da forma que o médico regulador e que atendeu o chamado, ele pode ter entendido que esse paciente poderia aguardar um pouco mais. Então, nós gostaríamos de ter ambulâncias aí para suprir todas as chamadas, de uma forma geral, do município. Obviamente que nós temos limitações, isso ninguém pode negar, e o senhor acho que sabe mais do que a gente, porque está sempre recebendo chamadas para suprir as deficiências do município. Nós temos deficiências, sim, nós temos limitações, nós temos dificuldades, e que eu vejo nesse caso é que pode ter acontecido essa situação. Era por volta de 19h20, vereador? 19h20. Tá. Eu vou procurar saber e prometo ao senhor passar uma resposta formal a respeito dessa situação. O que é que aconteceu com essa chamada, que o paciente estava na Santa Casa. Tá ótimo. O que eu posso passar é que esse fluxo normalmente acontece devido a essas dificuldades. Infelizmente, a responsável pelo setor de ambulância está fazendo um curso no SAMU em São Paulo, nesse momento, e ela não pôde comparecer até quinta-feira, tem esse curso. Se ela estivesse aqui, com certeza, ela poderia responder com mais propriedade. Alguém do público? O vereador quer uma complementação? Em seguida, se não havendo ninguém do público, a próxima inscrita é a vereadora Durvalina. O senhor não me respondeu quantas ambulâncias brancas tem e, se tratando que eu sei, tem 3 SAMU. 4h20 é muito tempo. Dá para fazer muitos atendimentos. E eu gostaria de saber quantas ambulâncias brancas vocês têm funcionando. Que o SAMU é Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Segundo o regulamento, é de 30 a 60 segundos, de 30 a 60 segundos para deslocar da base. Eu tenho denúncias aqui nessa casa
Do SAMU demorou 6 horas para atender. Então, por isso que eu quero saber quantas ambulâncias brancas vocês têm. Boa noite, vereador. Ambulâncias brancas, como o senhor se refere, devem ser as parecidas com o que o senhor tem, as Saveiros. Nós temos 4. Não, não são Saveiros, não. Ambulâncias brancas não é SAMU. SAMU é uma coisa, as ambulâncias brancas são as outras, qualquer uma do município. Eu tenho os modelos Saveiro, tem 4 lá, e tem as picape, um pouquinho maior, e não deveria ter demorado, não. Alguma coisa deve ter acontecido mesmo ontem, nesse horário. Porque tem veículo à disposição, sim. Não, para fazer remoção. E tem as do SAMU para atendimento de urgência. No caso, era uma remoção do senhor. O paciente já tinha sido atendido. As do SAMU é para levar pessoas a serem atendidas ainda. Então, é a urgência maior. A resposta não é satisfatória. E com 4 ambulâncias, um paciente esperar 4 horas e 20 é muito tempo. Não, realmente. Eu vejo como uma situação até abusiva. Porque em 4 horas, faço vários atendimentos. Ainda mais remoção simples, que não depende de dispositivo sonoro. Eu vejo uma maneira muito abusiva, um descaso muito grande, e peço para vocês, que estão nessa área, agilizar esse atendimento. Que 90% dessas pessoas, às vezes, não tem nem carro para ser transportado. Às 19h20 foi o primeiro contato? Perfeitamente. O paciente recebeu alta às 15 horas e às 19h20 não tinha nenhuma ambulância, nada. E as minhas não removeu porque as duas estavam na estrada. Senão teria sido feita essa remoção. Vereadora Durvalina Garcia. O que chama realmente a atenção são as cirurgias aqui reprimidas, porque essa demanda, porque quem está esperando deve ter preocupação em relação a isso. Queria saber se essa demanda tem aumentado gradativamente, se há um aumento dessa demanda e que alternativas o município teria, ou busca, ou, enfim, poderíamos fazer para resolver esse problema, né? Para que essas pessoas pudessem ser atendidas minimamente. Vereadora, a preocupação nossa é grande nesse sentido também. Nós estamos viabilizando, e isso já foi conversado com a DRS, a possibilidade de ampliar o AME cirúrgico. Então, existindo essa possibilidade, existindo esse fluxo, eu imagino que nós vamos melhorar muito esse tipo de demanda. Outra possibilidade é rever a PPI, que foi estabelecida em 2008, que nós já solicitamos várias vezes uma revisão dessa PPI, né? Tanto em termos de quantidade quanto em valores, em situações de valores, para que seja ampliado e essa demanda seja suprida. Tem aumentado gradativamente essa demanda reprimida? Assim, essa espera? Tem. Gradativamente. O que acontece é que a procura tem aumentado muito, né? Então, o que é? É um fluxo natural. Então, o que é que está acontecendo? Hoje nós temos, por exemplo, várias formas de diagnóstico. Hoje nós temos o AME e nós temos o NGA e o Centro de Saúde, né? Então, esses locais, quer dizer, aumentou o número de atendimento. Aumentando o número de atendimento, aumenta o número de indicações cirúrgicas. Então, e o que está acontecendo? As cirurgias em si não estão aumentando na mesma proporção. É isso que está acontecendo. Você gostaria de complementar? Vereadora, a gente tem, eu e o doutor Zé Maria, temos tratado isso do AME semanalmente. E o que a gente pode dizer é que o AME aqui em Araçatuba também tem uma preocupação com isso. A nossa região é a única região do estado, praticamente, que não tem faculdade de medicina. Todas as outras regiões possuem, então a demanda é muito menor. O senhor prefeito, no dia da inauguração do AME, ele propôs ao governador a instalação do AME cirúrgico, inclusive ofereceu um terreno ao lado ali do AME para que se faça o AME cirúrgico, diminuindo
essa dificuldade. O AME de Araçatuba já conseguiu, para esse mês agora de setembro, 53 cirurgias no AME de Rio Preto e para o mês de outubro, mais 100 cirurgias. Tá? Isso para todos os municípios aqui. Então, também está sendo feito tratativa nesse sentido para diminuir a demanda não só de Araçatuba, de toda uma região. Para agora, para esse mês, já tem 50 cirurgias e no mês seguinte mais 100. E o AME de Rio Preto exige que faça já o pré-operatório, vá pronto o paciente já para ser operado e voltar provavelmente no mesmo dia. Tá? Então, também já está sendo feito negociações nesse sentido. E o senhor prefeito já ofereceu ao AME, o AME cirúrgico, o terreno para montar o AME cirúrgico. Alguém do público? Não havendo, doutora Osmar, eu também vou falar um pouquinho aqui da questão da ambulância, né? E acho que nós já falamos disso na audiência anterior. Eu não sou profissional de saúde e acho que tem um serviço de regulação que talvez pudesse nos ajudar a resolver. Há muitos casos em que o problema é de assistência social. A pessoa já foi atendida e não tem como voltar para casa. Mas não deixa de ser um problema de saúde, porque o atendimento à saúde tem que ser integral. E se ela não voltou para casa e foi à procura, né, de um atendimento à saúde, e até, né, para descontrair um pouquinho, outro dia eu fui me meter a substituir as ambulâncias da prefeitura ou o vereador Joel, e não fui competente. Eu perdi a vizinha, perdi fisicamente, né? Porque eu a deixei para um atendimento no AME, ela foi atendida às 15 horas, ela não conseguiu contato comigo aqui na Câmara, né? Umas dificuldades financeiras, inclusive, ela não conseguiu e cheguei em casa, o marido dela, bravo comigo, cadê a minha esposa? Eu falei, olha, eu a deixei e falei que se ela não conseguisse resolver, para que ela nos procurasse, mas que ela tentasse antes uma ambulância para retornar. Ela tem uma complicação ginecológica, né, que eu não sei exatamente, está em fase de investigação, mas ela tem uma hemorragia, né, constante, não consegue andar, tem dificuldade, né, já com bastante inchaço no corpo, tudo isso. Enfim, a mulher não aparecia, a gente não sabia o que tinha acontecido. Por volta de 21 horas ela chegou, doutora Osmar. Foi até o dia, eu estava vendo aqui o secretário Carlos Nova, né, foi o dia que tinha um evento ali pro dia da questão do turismo, lá dos pratos típicos, e eu fui lá, não sabia se permanecia ou não, porque eu tinha que procurar a vizinha, não sabia o que tinha acontecido. Ao chegar em casa, depois das 21 horas, até pedi para o doutor Nava me substituir no evento, porque eu estava muito preocupada, voltei para casa, e aí soube, então, que ela realmente estava aguardando uma ambulância. E ela ficou na porta, então, ali do AME, aguardando a ambulância, que só pôde levá-la por volta de 21 horas. E ela foi atendida às 15, estava com hemorragia. Assim, claro que poderia ser um veículo mais simples, não havia necessidade de uma ambulância, né, com todos os equipamentos, né, nem o SAMU, não é o caso. Eu penso que talvez numa indagação, né, com o serviço de regulação competente que nós temos, eu acho que é o serviço de regulação que faz isso, né, que faz essa... Então, eu penso, doutor Osmar, só para concluir, que nós precisaríamos de alguma coisa intersetorial com a Secretaria de Ação Social, né? Se é um caso mais simples, que nós tivéssemos um veículo à disposição, ou mais de um, não sei, para esses casos. E lembrando da questão das fraldas. Já no primeiro mandato, a gente colocava a dificuldade, né? Não é possível que o município tenha que responder mandado de segurança para fornecer fralda para paciente. Nós precisaríamos, até estou vendo ali a doutora Elisa, fiquei pensando a gente montar uma fábrica de fralda lá no CR, né? Para vender para o município. Porque nós precisaríamos encontrar saídas para, via alternativa, microempreendedores, programas em outras secretarias de geração de trabalho e renda, que a gente pudesse responder a isso, né, sem a necessidade, porque com certeza encarece, dificulta. E imagine o constrangimento, a pessoa ter que ir à defensoria, aguardar promotor, juiz, posição do judiciário, né, ouvidoria, tudo isso para conseguir a fraude. Eu acho que nós, não sei, talvez a gente tenha que pensar numa questão mesmo intersetorial para essa questão do retorno para casa, do programa de volta para casa após o atendimento médico, né? E essa questão das fraldas via mandado de segurança. Veja bem, esse detalhe da ambulância é algo que preocupa todos nós.
Então, falando, por exemplo, ficou 4 horas esperando, 5 horas esperando, parece que a ambulância do município está parada. Ela não está parada. É esse que é o detalhe. Ela está atendendo outras pessoas. O que acontece é que as chamadas são constantes, né? Se o vereador Joel é chamado constantemente, imagino que o município, a relação do município é chamada 10, 15, 20 vezes mais do que ele, né? Então, o que é que acontece? Nós necessitamos de mais veículos? Sim, necessitamos de mais veículos. Agora, o que deve ficar claro é que essas ambulâncias não estão paradas. O que aconteceu já situações, isso aqui eu acho que eu tive a oportunidade de falar em outra audiência, que a população tem que ter, em alguns momentos, tem que ter seriedade da chamada de uma ambulância. O que é que já aconteceu? Aconteceu de SAMU ser chamado lá próximo da Colormac, chegou lá, não tinha a gravidade que estabelecia o SAMU, trouxe a criança e a mãe, que tinha que trazer, chegou aqui, desceu no pronto-socorro para vir para a cidade. Quer dizer, são coisas que acontecem e que tomam tempo. Então, o que é que no dia a dia existe um médico, existe uma pessoa responsável, através dessas informações que é passada e que é encaminhado o veículo. Então, eu gostaria de enfatizar, se demorou, é porque estava, às vezes, atendendo outras pessoas. Agora, nós precisamos, é isso que a vereadora comentou, nós precisamos pensar de uma forma de aumentar o número de veículos, aumentar o número de motoristas, consequentemente, óbvio, né? Mas as ambulâncias não estão paradas, né? Alguém do público? Não havendo. Próximo vereador Joel novamente. Senhor secretário, eu vejo da maneira seguinte, a informação que eu tive aqui, 4 ambulâncias brancas. Vocês não acham... Eu, como voluntário, eu tenho 3 ambulâncias, em condições de ir para qualquer lugar do país agora. Uma secretaria que tem mais de 9 milhões, a cidade de Araçatuba, ter 4 ambulâncias? Você não acha que é muito pouco para a população de Araçatuba, não? Só um complemento rapidinho. 4 ambulâncias para remoção. Somente remoção de pacientes que são atendidos na Santa Casa e, às vezes, ou em outro local, e que não consegue, por um carro comum, ser transportado, ou alguma fratura. Então, isso é feito, busca na Santa Casa e deixa o paciente em casa, ou vice-versa. Entendeu? Mas 4 que eu me referi, eu falei para o senhor, são somente para remoção. As outras ambulâncias, tem 7 do SAMU. Não, esquece o SAMU. Para atendimento de urgência e emergência. Estou falando em ambulância branca. SAMU é serviço de atendimento móvel de urgência. Então, são as... Vocês não acham que a secretaria de vocês, com 9 milhões, mais de 9 milhões, tem pouca ambulância para a população de Araçatuba? Precisa. Está precisando de mais ambulância, sim. Investir mais? Esse 9 milhões está direcionado para que situação, vereador? A Secretaria de Saúde. Mas só que 9 milhões, nós não podemos gastar naquilo que a gente deseja. Existem normas para ser gasto o dinheiro. Então, às vezes existem 9 milhões, não existe só 9 milhões na Secretaria de Saúde. Existe aproximadamente 60 milhões do investimento na saúde. Só que nós temos que fazer gestão desse dinheiro e estabelecer, nós não podemos gastar naquilo que nós desejamos. Nós desejamos, sim, que aumente o número de ambulâncias, de veículos, sem dúvida. Só que nós precisamos saber se esses 9 milhões o senhor tem certeza que pode ser investido em ambulância? Esses 9 milhões? Quem está administrando isso aí é vocês. O meu negócio é fiscalizar. Tá certo. Eu, como vereador, como voluntário da área de saúde, pelo tamanho dessa cidade, tem pouco ambulância. Tem pouco, eu concordo com o senhor. Agora, eu, como voluntário, tenho 3 ambulâncias em condições de viajar a qualquer lugar do país. Inclusive, até no Paraguai já foi. Certo. Agora, uma cidade igual a Araçatuba, revelou 4 atendimentos aqui. É muito pouco, gente. Vocês vão me desculpar, muito pouco, é pouco. Mas só que nós não está tendo investimento nessa área, não.
Tá certo. Só que nós precisamos direcionar esses valores de acordo com a necessidade daquilo que é estabelecido por lei. Eu não posso pegar qualquer valor e fazer compra em qualquer situação. Quanto aí, só mais uma colocação, o senhor falou aí que a SAMU deslocou para buscar uma criança e ver a mulher. Concordo com o senhor. Nem toda chamada, o que a pessoa passa, é o que é a realidade. Às vezes você desloca em alta velocidade, chega lá, é uma fratura, a fratura exposta. Já ocorreu a fratura exposta há muitos dias, de repente teve um machucadinho lá, está saindo sangue. Concordo com o senhor. O senhor vai ter conhecimento realmente da chamada só no local quando o senhor presença. Alguém do público? Não havendo, o vereador Joaquim Pereira de Castilho. Eu gostaria de fazer uma indagação do Dr. Creso, do Hospital da Mulher. Os procedimentos que estão sendo realizados, como diretor clínico, se ainda está fazendo as colonoscopias que eram feitas no Hospital da Mulher, eu gostaria que o senhor fizesse uma explanação do Hospital da Mulher para a gente. Bom, colonoscopia, no momento estão melhorando as instalações, quase que prontas já para que se retorne a fazer colonoscopia lá. Por enquanto não tinha condição de fazer. Não tem, agora que começou a ter condição, espaço para fazer, especialmente quanto à desinfecção do material, que exige uma série de medidas, exige espaço adequado para que seja feita, não é assim muito fácil. Então, eu acredito que dentro de pouco tempo já se consiga realizar outra vez as colonoscopias, né? Em relação ao restante de atividade do hospital, atividade cirúrgica, nós estamos lá com um atraso na programação de reforma do centro cirúrgico, como você deve saber. Teria que ter terminado tudo em 6 meses, mas isso está muito atrasado. Eu tenho a impressão que é capaz de levar mais muitos meses pela frente aí. Independente disso, a gente continua usando o centro cirúrgico com muita precaução, porque está todo ele sendo mexido, de forma que tem que tomar muito cuidado para que não haja contaminação. E, inclusive, nós estamos também com problemas de esterilização lá, porque as 2 autoclaves antigas que funcionam lá para nós estão paradas. Já tem uns 20 dias que estão paradas. E, constantemente, as autoclaves param. Felizmente, a Santa Casa nos ajuda e faz toda a esterilização do nosso material. Já tem uns 20 dias fazendo isso aí. Por isso é que o centro cirúrgico lá não parou. Bom, então nós esperamos que com a reforma total do centro cirúrgico, com novos equipamentos, principalmente nessa parte de esterilização, a gente fique em condições de atender mais ainda do que já estamos atendendo. A programação cirúrgica do que é possível de ser realizado lá, porque nós não podemos realizar cirurgias complexas. O hospital é um hospital primário, não tem laboratório, não tem banco de sangue, não tem UTI, não tem equipe cirúrgica, ou melhor, só tem uma equipe para fazer cirurgias que não as de plantão de obstetrícia. Nós temos 2 plantonistas apenas. Esses 2 plantonistas não podem fazer cirurgias ginecológicas, porque se eles estiverem operando por uma esterectomia, que leva aí 1 hora, se surgir uma cesariana, um parto, não tem quem atenda. Então, eles têm que ficar realizando apenas o procedimento obstétrico. Nós temos uma equipe cirúrgica fazendo 1 vez por semana as cirurgias menores, ginecológicas, por exemplo, esterectomias e coisas mais leves. Bom, já solicitei também que se admitisse mais uma equipe cirúrgica para aumentar a nossa capacidade e ajudando, portanto, a solução dos problemas que nós estamos vendo aí, que eu acabei de escutar, de restrições, de dificuldades nas cirurgias eletivas, até de média complexidade, que poderiam, às vezes, realizarmos lá no Hospital da Mulher. Então, o hospital vai bem. O hospital, independente das dificuldades, vai atendendo bem e não há problema com ele. Esperamos melhorar cada vez mais.
Essa é uma preocupação que a gente tem, porque a gente sabe da qualidade do corpo clínico do Hospital da Mulher e nós precisamos terminar, doutor Osmar, viabilizar o término dessa reforma o mais rápido possível, porque essa as cirurgias reprimidas de ginecologia e obstetrícia, eu tenho certeza que com a qualidade do corpo clínico do hospital, nós podemos diminuir bastante esse atendimento. Só complementar, veja bem, existem 5 salas na Santa Casa para ser reformada há quanto tempo? E não se resolve. E agora que nós estamos há 6 meses reformando o Hospital da Mulher, existe a cobrança para agilizar. Então, são detalhes que a gente precisa também se conscientizar. Outro detalhe que é muito importante, que a Santa Casa é credenciada pelo Ministério da Saúde para fazer as cirurgias de alta complexidade. Falta laboratório? Falta. Falta alguns detalhes no Hospital da Mulher? Sim, falta, assim como o doutor Crespo falou. Resolver todas as situações vai ser difícil. Então, nós também temos que levar em consideração que essas cirurgias de alta complexidade são credenciadas, repito, pelo Ministério da Saúde para serem feitas pela Santa Casa e tem 5 salas paradas lá. É isso que eu gostaria de deixar bem claro. Santa Casa, eu sei disso aí. A Santa Casa tem 5 salas. Pode. Tem 5 salas paradas, não em reforma, é que falta equipamento, falta aparelho de anestesia moderno, porque os anestesistas não querem usar os aparelhos antigos por acharem que são inseguros. Então, eles querem um equipamento moderno. E para equipar para mais 5 aparelhos de anestesia, eu fiquei sabendo que vai gastar aproximadamente R$1,5 milhão. Quer dizer, é muito dinheiro no momento, a meu ver, lá para o hospital. Tem promessas, então, quando isso pronto, nós teremos, eu digo nós, porque eu também atuo muito lá na Santa Casa, então a gente vai ter mais disponibilidade para atender e para diminuir essa demanda de cirurgia que é grande, a espera de possibilidade do hospital poder operar as 10 salas de cirurgia que operava antigamente. Então, não é culpa do Hospital da Mulher não ter esse equipamento, é que ele é para isso mesmo. Ele é feito para fazer obstetrícia de baixo risco e que existe só um pouco mais de equipamento. Agora, para poder fazer certas cirurgias, aí nós temos que ter mais alguma coisa lá. E aí, com o tempo, talvez se consiga, principalmente um laboratório lá dentro, funcionando bem, em urgências que a gente precisa e até para os partos que atualmente estão fazendo lá. Então, a gente aguarda, vamos esperar, e a Santa Casa, por sua vez, quando tiver condições, vai reabrir essas salas todas. A outra dificuldade também é a equipe cirúrgica. Nós não temos equipe cirúrgica em número suficiente na Santa Casa para fazer todas as cirurgias eletivas. Basta ver que nós temos só 2 cirurgiões contratados pela Santa Casa para atender a região inteirinha, os 40 municípios, as urgências e etc. Então, tem praticamente só 2 neurocirurgiões, e assim em muitas outras especialidades. Nós temos poucos especialistas. Os demais membros do corpo clínico têm muita restrição para operar SUS. Todo mundo sabe disso. Existe uma recusa constante em que eles aceitem fazer cirurgias eletivas para o SUS. A urgência eles terão que entrar de qualquer maneira. As eletivas, há resistência, nós sabemos o porquê. Então, muito bem. Essa é a dificuldade. Com relação às autoclaves, já estão sendo adquiridas, são 2, Augusto? 2 autoclaves que já foram elaborados projetos para a aquisição dessas autoclaves. É uma emenda de um deputado, então foi aproveitado o valor total das 117.800 para as 2 autoclaves. E em relação a esses equipamentos de anestesia da Santa Casa, o valor é R$ 1.622.195 e essa semana a gente conseguiu cadastrar no Siconv,
né? Então, através do ministro Gabas, parece que está correndo tudo bem para que esse recurso acabe vindo, porque pela Santa Casa não era possível vir, então o processo está sendo todo através do município. Então, o município tomou as providências, tinha data, né, até hoje para ser resolvido, mas foi resolvido na semana passada já. Deixa eu só enfatizar esse detalhe, vereadora, que essa solicitação desses equipamentos, vereador, havia sido feito diretamente da Santa Casa para o Ministério e não teve sucesso. O prefeito Cido Sério interviu, solicitou, utilizou da sua influência, assim como o ministro Gabas, e essa situação já deve ser resolvida. Alguém do público? Nós só queremos registrar aqui a presença também, já muito, né, quase do início da nossa audiência, do presidente do Conselho Municipal de Saúde, doutor Antônio Luiz de Souza. Obrigada, doutor Luiz, pela presença. Eu vou fazer só uma perguntinha rápida, doutor Osmar. Então, só uma informação. Acho que nós encaminhamos, penso que por ofício, apenas, né, uma sugestão, porque o Ministério da Saúde abriu a possibilidade de um projeto para promoção de saúde, sobretudo para a implantação de núcleos de prevenção de violências, né, uma área relativa aí também à questão da saúde, e uma possibilidade de uma verba não muito grande, mas de R$35 mil. E nós só gostaríamos de saber se foi possível o município celebrar aí acho que não sei se já é o convênio ou um pacto anterior. Na verdade, o município tem que fazer uma escolha, né? Se ele continua com as práticas corporais, que já são feitas, porque é uma proposta só que pode ser feita pelo município. Tem várias ali, mas tem que Então, escolher o município optou por manter as práticas corporais, mas porque a gente, como é bem recente, a gente não conseguiu elaborar um projeto ainda em cima disso. Eu não tenho certeza, mas eu acho que as entidades filantrópicas também têm capacidade de angariar esse tipo de recurso. Esse ano, né, não vai dar tempo, né, mas eu tenho a impressão de que até a Unesp poderia também estar requisitando esse recurso. Então, a gente não conseguiu ter tempo hábil para fazer um novo, então a gente optou pela continuidade das práticas corporais que são feitas já em praticamente todas as unidades. Obrigada. Vereadora Tiesa. Rapidamente, assim, quando Vossa Excelência tocou no assunto de fraldas, o ano passado eu pedi à Secretaria de Saúde para mandar para a gente a relação de todos os medicamentos objeto de ações judiciais. Eu não recebi até hoje. A gente tinha um grupo de mulheres ligadas a partido político que nós íamos fazer uma mobilização no país inteiro sobre a questão de quais medicamentos são mais requisitados em ações judiciais, para a gente tentar influenciar Estado e União a disponibilizar nos seus programas de medicamentos esses para evitar tantas ações judiciais e tantas despesas do governo municipal. A gente não recebeu, esse projeto ainda não está abortado, nós temos discutido, e eu tenho esperança de que ele ande. Nós gastamos aqui em Araçatuba 458 mil com essas ações. São 738 e 150 de fraldas. No PPA tem a indicação nossa de que a assistência social ajude nesse processo. Inclusive, essas fraldas são as que são de mandado, porque tem muitas outras sendo solicitadas aí que não são atendidas. Então, eu queria saber assim, o custo da secretaria com as fraldas já não caberia um estudo de uma outra medida, de uma outra estratégia para atender essa demanda? Vereadora, assim que nós assumimos a secretaria, nós fizemos um levantamento a respeito de custos. Inclusive, em alguns locais, existia a possibilidade de disponibilizar o maquinário para realizar. Foi feito um levantamento e nós tivemos a informação que ainda adquirindo dos fabricantes sairia mais barato. Nós tivemos há 20 dias, um mês atrás,
falando com o Dr. Lindson, e ele sugeriu algo da situação, né, em uma parceria com o sistema... Qual fundação, César? Fundação Casa. Isso. Ressocialização também. Isso. Eles produzirem e nós fornecermos a matéria-prima. Com o centro para que fizesse essa atuação e reduzisse esse custo. Então, nós temos essa possibilidade aí para resolver esse detalhe. Mando a relação dos... Essa situação dos medicamentos, eu não estou bem seguro, mas existe algum aspecto legal que estava dificultando esse relatório. Por exemplo, de escrever os nomes das pessoas, algo nesse sentido. Não, tá. A solicitação era apenas os medicamentos, os itens em si. Tá. Doutor, a respeito... Pois não? Dá licença, só para complementar essa informação, o COSEMES, que é o Conselho de Secretários Municipais do Estado de São Paulo, mandou um e-mail para todos os municípios para que a gente respondesse prorrogou até dia 20 agora, justamente essas informações, porque eles também estão preocupados com essa judicialização da saúde, então eles querem saber tudo sobre mandados judiciais e outros tipos de atendimento, para que também já começou há bastante tempo, mas que continue esse movimento para se encontrar uma maneira de atender sem prejudicar as demais áreas da saúde. Vereadora, só complementando essa pergunta, o município tão preocupado com isso, nós há 15 dias atrás lançamos pelo município o manual de protocolos das principais doenças, vamos dizer assim, vamos imaginar hipertensão e diabetes. Então tem critérios para você, isso diretrizes brasileiras também já faz isso. Agora, no final de semana passado, a gente teve um congresso de medicina aqui em Araçatuba que foi falado de tudo isso. Um dos grandes problemas dessa judicialização das medicinas é em relação a consultório particular. Tá? O grande número de mandatos de segurança são remédios de ponta e que, às vezes, o município consegue manter essa pessoa medicada e bem medicada com remédios mais baratos e de qualidade. Então, os protocolos, eu posso falar de protocolo, porque a AIDS faz isso desde muitos anos, né, desde o início. Então, a gente seguir esses protocolos, você diminui custo com qualidade e esse protocolo que nós lançamos, que a Secretaria fez há poucos dias atrás, era no sentido de oferecer medicamento a todos os pacientes a um custo razoável e só para a gente ter uma ideia, só da área do PSF nós temos hoje aproximadamente 15 mil hipertensos e 4 mil diabéticos em acompanhamento. Então, é um número expressivo para o município, mas com um protocolo a gente consegue oferecer a medicação e com um custo menor. Um dos grandes problemas nossos é, às vezes, de consultório, que a pessoa vai lá e o médico receita um remédio de ponta e que realmente não tem na rede pública e que poderia ser substituído por um similar mais barato, tá? E não aquele de ponta que foi lançado recentemente. Mas isso é um dos grandes entraves da Secretaria. Bem, doutor, ainda sobre medicamentos, só uma sugestão que também não sei se ela é cabível, mas sempre nós ficamos aí com muita dificuldade de saber quais são os medicamentos de competência do Estado, quais são os do município, e as pessoas, às vezes, elas vão lá, né, embaixo, no centro de saúde, aí é informado que não é lá, ela vai até o município, às vezes pega a fila aqui, pega a fila ali, só para obter essa informação. Se nós disponibilizar, talvez até no site da Secretaria, eu sei que às vezes até essa relação ela muda, porque eu já andei atrás de medicamentos e a gente sabe, eu já estive na ouvidoria quando o César era ouvidor, e tem medicamento que hora é de lá, hora é daqui, mas para que os munícipes pudessem saber, né, onde ir sem ter que ficar se deslocando para um outro local. Eu sei que, né, se nós pudéssemos, talvez, no site, né, ter essa possibilidade, ou até uma relação nas unidades básicas de saúde, uma relação impressa. Olha, isso é no Estado, isso é até para facilitar um pouco o encaminhamento dos munícipes. Essa relação, o protocolo foi feito e todas as unidades têm. Nós distribuímos para todos os médicos, todos os enfermeiros, a questão de 15 dias atrás.
Então, todas as unidades têm essa relação completa, inclusive do alto custo. É possível encaminhar algumas para nós, doutor, possível, por gentileza? sim. Tá certo. Acredito que Obrigada, sim. eu agradeço. Vereador Joaquim. Quero fazer a minha última colocação. Foi dito aqui que, infelizmente, a nossa região não tem faculdade de medicina, onde estava essa demanda muito grande da lista de espera de cirurgias. Tem um exemplo do Dr. Cres, um grande coordenador que foi da residência médica de ginecologia, obstetrícia na Santa Casa, de qual atendia toda a região, com qualidade, e deixou grandes profissionais atuando nesse Brasil inteiro. O que o senhor acha, doutor Cres, assim que chegar esses aparelhos de anestesia, que a Santa Casa voltar a funcionar às 12, 14 salas, voltar a ter, já que nós não temos faculdade de medicina, uma residência médica de ginecologia e cirurgia geral? Se conseguir isso aí, porque hoje em dia, para você manter uma residência, a despesa é muito alta, como você deve saber. Então, mas se conseguir isso, vai ser muito bom para o hospital. E para a população também, não é? Porque a grande dificuldade, eu citei aqui, é médico querendo cuidar de pacientes SUS. Você sabe disso aí, não? Ninguém quer. E uma residência é evidente que ela vai cuidar, ela vai querer cuidar. Porque a residência precisa de demanda, precisa de paciente para ensino. E o ensino bem orientado, bem dirigido, com preceptoria boa, vai ser muito bom isso para a população regional. Então, muito bem, se conseguir isso, vai ser ótimo, né? Não sei, a Santa Casa em si, eu acho que ela não vai ter condições de manter. Ela teria que ter ajudas múltiplas aí, né, para poder manter residência, porque a residência hoje vai ter uma despesa muito grande para que seja mantida, né? Naquele tempo, que era o tempo relativamente heróico, né? Onde o grupo de preceptor praticamente não recebia nada, como você sabe, né? Eu tinha 5 preceptores e nenhum era funcionário do hospital. Ganhava por procedimento um mínimo, mas todos com muita vontade de trabalhar, de cada vez progredir mais, de aprender mais, né? Até o próprio preceptor. Então, era muito bom. Hoje em dia, o médico já não pensa mais assim. Você, para encontrar preceptor bom, vai ter que gastar bastante. Mas, muito bem, se conseguirem, pode ter a certeza que eu, apesar dos meus 84 anos, eu vou ajudar um pouco. Está a sugestão aí, doutor Osmar, talvez numa parceria da Secretaria com a Prefeitura para nós voltarmos à residência de cirurgia. Já visto, nós temos 2 grandes cirurgiões aí na mesa que fez a residência aí na nossa Santa Casa, doutor Daniel, doutor Zé Maria, onde também tinha como senhor o doutor Sinésio de Oliveira Borges, doutor Walter Pompílio, doutor Marçal, que sempre davam ajuda na formação desses profissionais, e saíram os grandes cirurgiões também para esse Brasil afora. E temos aqui na mesa 2 grandes cirurgiões que fez residência na nossa Santa Casa. Me permita, vereador, nós fomos, eu e o Zé Maria deixamos de ser cirurgiões e realmente nós somos de uma época, há 30 anos atrás, quando tinha residência de cirurgia aqui na Santa Casa, doutor Sinésio, Claudino Marçal, esse pessoal todo, a gente tem um orgulho muito grande deles. E naquela época, realmente, a residência de ginecologia com o doutor Cleso e a de cirurgia com o doutor Nelson Dipp, falecido, e o doutor Sinésio, toda aquela equipe, e eu e o doutor Zé Maria. Na verdade, eu aprendi a operar, o doutor Zé Maria que me ensinou, viu, naquela época. E você fazia cirurgia, você fazia anestesia. Vocês deixaram de operar, mas tem o título de cirurgião. Tá certo. Dessa forma, então, nós chegamos ao tempo, né, regimental, de 19 horas. O vereador Cido quer fazer uma pergunta? Não mesmo? Não tem nenhuma pergunta. Então, nós encerramos aqui o nosso tempo, né, da audiência pública. Queremos agradecer muito a presença de todos, em especial também a maneira didática. Ficou mais fácil, como o doutor Osmar fez a sua explanação, para que nós leigos pudéssemos acompanhar. Então, agradecer toda a equipe, todos os diretores aqui presentes à mesa e todos que acompanharam. E, com certeza, colaboraram aí na elaboração do relatório também. Então, a todos e todas, boa noite aos colegas vereadores e vereadora também.